Alessandro Penildo, solta o hino do Galo pra gente, por favor. Giovana Pires, qual o seu destaque inicial nesta segundona falando do Galo, Gil? Bora lá, Rafa, mais uma vez boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui na FM O Tempo. O Atlético hoje na cidade do Galo, treinamento por lá pela manhã, com o técnico Filipão comandando a equipe em preparação para a partida diante do Bahia. Última rodada do Brasileiro, na próxima quarta-feira, às 9:30 da noite, lá em Salvador. O Atlético viaja amanhã à tarde, logo depois do último treinamento. Para esse confronto, o técnico Filipão vai ter o retorno do zagueiro Gemerson e tem aí duas dúvidas também em relação às duas últimas partidas, porque o Lemos e o Saravia ficaram de fora do último confronto, continuam como dúvida. A gente está escasso aí de informações sobre os dois jogadores, vamos continuar correndo atrás, a gente vai poder atualizar em relação a essa provável escalação do Galo, também a matemática da tabela no programa de hoje. Breno Galante já está conectado conosco, dá boa tarde também pro Breno. E que clima, né, Breno? Que coisa de louco aquele jogo no sábado à noite. Tudo bem contigo, meu velho? Qual o seu destaque inicial? Boa tarde, Rafa, Giovana, Dimara, Seabra, Lélio, turma de casa. Realmente, né, o Rafa, um clima espetacular no Mineirão no sábado, e vários torcedores me mandaram mensagem nas redes sociais questionando, né, o porquê que o Mineirão estava pulsando e sendo um caldeirão, e na Arena MRV a coisa não estava, não foi igual ainda. Não sei se até algo que a gente pode debater aqui, talvez seja porque tínhamos 53 mil torcedores lá, um público maior do que o da Arena MRV até agora, talvez pelo momento do time, o time do Atlético está embalado e a torcida com isso, ela vai junto com o time, ela se empolga junto com o time, pode ser também, talvez o perfil do torcedor que foi esse jogo no Mineirão, tem muito torcedor raiz que gosta de ir no Mineirão, não sei, eu sei que uma coisa é certa, foi um grande espetáculo que a torcida do Atlético fez, ela empurrou o time do início ao fim, acreditou até o último minuto que o Atlético poderia conseguir a vitória, realmente foi um grande espetáculo. E agora, Rafa, tem muita coisa ainda em jogo pro Atlético na quarta-feira, né? O campeonato não acabou, falta um último jogo, mas o Atlético tem uma decisão lá em Salvador, vale uma vaga direto para a fase de grupos e também vale uma boa grana pro Galo, e a gente sabe, né? Não dá para dispensar isso hoje, né, Rafa? Seu Breno Galante, o atleticano tava lá gritando, eu acredito, igual um louco no sábado à noite, é porque ainda não tinha rolado o jogo contra o do Palmeiras, né? Foi na hora na hora do gol, né, do Atlético, do 2, o pessoal no camarote, né, a cabine da FM O Tempo, ela fica no camarote do Tempo. E o pessoal que tava lá, eles deitavam no chão na minha frente do Pedro Abílio, deitavam, pulavam, caíam no chão, levantavam. Eu falei, meu Deus, foi uma festa assim, não tem como explicar o que foi, não tem como explicar o que foi. E engraçado, né, porque o que valeu nesse caso foi o resultado. Sim. Foi espetacular, foi importantíssimo. O Atlético não jogou tão bem quanto nos jogos contra Grêmio e Flamengo, né? Contra Grêmio e Flamengo, o Atlético amassou, foi pra cima, outro clima e tal. No jogo contra o São Paulo, bem menos. Até o Arana falou sobre isso depois do jogo, disse que o Atlético, o São Paulo jogou bem melhor, criou mais e tal, e eu concordo com ele. Mas o que vale no final são os 3 pontos, é o resultado. E o finalzinho do jogo foi um negócio de maluco, é o que tá acontecendo no campeonato, né? Todo mundo esperava. O Galo fez 1-0, pô, acabou, 1-0. O São Paulo empata, perde um gol. O Galo faz 2-1, o São Paulo ainda perde um gol no final, defesaça do Everson. Olha que jogo, hein? Que final de jogo. E agora, apesar de eu achar assim, praticamente impossível tirar esse saldo de gols aí, mas manteve, né? Manteve a expectativa aí até o final do campeonato. Só lembrando, né, Lélio? Se o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 1-0, o Galo tem que meter só 8-0 no Bahia. Não é isso tudo, não. Se vencer por 1-0, são 7 só. Não é isso tudo, não, são 7. Não, são só 7. Tranquilo, né? Não, é porque eu me lembrei do rapaz que era lá da TV, da Gazeta, o Chico Lang, corintiano. Aí o Avalone perguntava pra ele, e o Corinthians hoje? Chico Lang, interrogação, ele, jogo complicado, jogo difícil, 7-0 Corinthians. Verdade, é mesmo. Então ele falava assim, quem sabe, né? Quem sabe, é futebol, mas de qualquer maneira, por isso que eu sempre estava falando aqui, bom, primeiro que eu já fui surpreendido de forma positiva pela classificação à Copa Libertadores. Sim. E agora mais positiva ainda
por ser uma vaga já na fase de grupos. Então, acho que o Atlético ficou no lucro ainda nesse campeonato brasileiro. Você faz um primeiro turno ali completamente irregular, fica 10 jogos sem vencer, né? Porque foram 9 com o Filipão, mais um com o Cudê, porque ele saiu no empate com o Bragantino aqui no Mineirão. Então, cara, eu acho que pelo segundo turno deu pra sonhar? Deu, mas muito por causa da incompetência do Botafogo. E sábado foi isso mesmo, São Paulo veio, jogou melhor, né, do que o Atlético e foi uma vitória épica do Galo. 2 chutes a gol no segundo tempo, 2 gols, Rafa. É isso aí, Gil. Foi o aproveitamento mesmo. Quando você pega os chutes a gol, aparece do Atlético 2. Foram os gols. Agora, uma coisa que me incomodou demais, viu? Meio campo do Atlético inexistente. Não tinha armação de jogada, o time tava uma zona no meio campo. Uma verdadeira zona. E outra. Com um buraco, né? Buraco enorme. O Otávio, o único que se salvou, tá? Falei, da Meiuca, Otávio, o único que se salvou. Não foi o que a gente deu melhor em campo, mas o Otávio foi, sem dúvida nenhuma, e assim, bem. Você percebe, Dilmara, Breno, Gil e demais componentes da bancada, você percebe que o trem tá tão feio quando o Hulk começa a fominhar e tentar partir pra cima pra resolver a parada sozinho. Ele também errou praticamente tudo que ele tentou no jogo, tirando o gol que ele fez e o passe pro Paulinho. Foi a besteira 90 minutos. Em 3 foi lá e resolveu a parada. Entre aspas, obviamente. Mas o time tava uma zona contra o São Paulo no sábado à noite, viu, Ju? Tava complicado mesmo. Sobre essa vitória, então, na tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem 69 pontos, na sequência aparece o Atlético em segundo, com 66 pontos conquistados. E aí o que pesa realmente é aquela questão do saldo de gols. Pro Atlético conseguir conquistar a taça de campeão brasileiro na última rodada diante do Bahia, precisaria, por exemplo, de uma vitória, tirar esse saldo de gols que hoje é de 8 pontos de vantagem, 8 gols de vantagem pro Palmeiras. Então precisaria de uma vitória, por exemplo, de 3-0 em cima do Bahia. E aí o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 4-0 ou vice-versa, alguma coisa parecida assim, para realmente conseguir tirar esse saldo. Até por conta disso, de acordo com a UFMG, a probabilidade do Galo ser campeão brasileiro é de 0,027% nessa temporada, justamente por conta dessa dificuldade do gol dos gols, né, do saldo de gols. O Atlético pelo menos vai chegar nessa última rodada na parte de cima da tabela, na vice-liderança, inclusive a melhor posição que o Galo esteve nesse Campeonato Brasileiro, realmente ali na parte de cima da tabela, conquistando esse vice-campeonato pelo menos. Então o Atlético tem essa questão em relação também ao técnico Filipão, que ajudou o Galo a construir essa virada de chave de fato no retorno do Brasileiro, principalmente depois da troca de comando por conta do Eduardo Cudê, acabou saindo do Atlético. O Galo contratou o técnico Filipão, teve um início muito complicado no Galo e aí acabou tendo essa facilidade depois de algumas rodadas, depois de 9 partidas sem vitória, conseguiu a primeira justamente contra o São Paulo e aí depois de tudo aquilo, de fato o time andou, principalmente nas últimas rodadas. Inclusive o Galo tem uma sequência de 4 jogos de vitórias, né? Venceu os 4 últimos jogos, é uma sequência de 9 partidas consecutivas sem perder na temporada. A última derrota foi pro Cruzeiro ainda em outubro, né? No fim de outubro, naquele clássico na Arena MRV. Então o técnico Filipão neste momento tem um astral bastante elevado dentro do Atlético. Ele até comentou na última entrevista coletiva, que a gente vai poder ouvir agora, sobre essa questão da renovação não, a permanência dele no Atlético. Ele tem contrato com o Galo até o fim do ano que vem. Ali, quando naquele momento em que a situação estava mais complicada, a gente julgava se era ou não necessário, bom para o Galo, a permanência do treinador, e aí ele deu uma expectativa. Qual que é a expectativa dele em relação a esse futuro com o Galo? A gente vai ouvir agora. Vamos ouvir o Filipão. Eu estava muito bem no Atlético, junto com o Paulo Turra, com o Pracidelli, mas eu entendo que não sou bom diretor. Tem algumas coisas que eu não compactuei, não entendia ser correta na minha forma de pensamento, então voltei a ser técnico com o convite que me fizeram aqui no Galo e feliz, satisfeito. Ainda tenho, acho que mais um ano para queimar essa lenha toda que ainda aparece para frente para queimar. Vamos ver aonde. Vou tomar que seja aqui no Galo. Se o Rodrigo não me mandar embora,
Deve ser aqui no Galo. Tá lá, ó. Tá lá. Ele não vai mandar então, por enquanto. Tá aí, então, o técnico Filipão, né? Falando sobre essa questão de ser mandado embora ou não, citou o Rodrigo, né? Que hoje é o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, que estava ali na sala de coletiva, sempre fica no cantinho. O Filipão deu um jeito de procurar ele com um olhar ali, ó. O Rodrigo Caetano deu uma risadinha. Realmente, situação dos dois, inclusive até do Rodrigo Caetano, por enquanto é de fato permanência para 2024. Quero saber o que vocês acham dessa história. Eu acho, nessa questão, eu acho que eles vão ficar assim, mesmo que o Corinthians tenha falado no Rodrigo Caetano e tudo mais. E acho uma coisa, gente, acho que o torcedor do Atlético tem que avaliar muito bem. A gente sabe dos problemas que eles enfrentaram com o Felipe, né? Ainda muito questionado e tudo mais. A gente onde a gente vive, né? A gente precisa aprender a importância da experiência. O Felipe só conseguiu fazer esse time jogar diante de um repertório de jogadas, de jogadores que não tem a característica dele como treinador, porque ele quis se adaptar ao Atlético. E os jogadores quiseram se adaptar ao que ele estava propondo. Eu acho que isso é uma grande lição pra gente, porque você pegar um time, depois dos 10, pegar o time, fazer o já mal, aí você pega e faz 9 jogos ruins e você tem essa força para poder mudar tudo isso aos 75 anos, é porque você gosta muito de futebol, você entende muito de futebol. Isso tá valendo aí para um problema sério que a gente tem passado nesse país, que é a questão do etarismo, né? Então acho que o Felipe prova para todo mundo que a gente tem que pelo menos ouvir a experiência, a gente tem que pelo menos saber do que as pessoas estão falando. E ele criou esse time que hoje as pessoas olham e falam assim, é o melhor futebol do momento, é dele. E aí, Breno Galante, fica Filipão ou fora Filipão? Não, Rafa, eu acho que esses resultados, né, mostram que o trabalho do Filipão merece um prosseguimento para 2024. E acho que o Atlético larga na frente dos demais times se mantiver o Filipão. Vai manter, né, Rafa? A diretoria não fala numa troca de treinadores, porque o Filipão se o Atlético inicia a temporada que vem com o Filipão, ele já conhecedor do grupo, ele pode inclusive utilizar, como a gente sempre espera, o Campeonato Mineiro para um laboratório, para colocar os garotos da base para jogar. Ele não tem a necessidade de perder tempo conhecendo o grupo. E vai ter muito pouco tempo também, né, de preparação para os times, né? Se eu não me engano, dia 24 de janeiro já começa o Campeonato Mineiro. O time deve sair de férias agora, volta no dia 8 de janeiro. Quer dizer, é muito pouco tempo para uma preparação. Então, você manter o treinador, para mim, é um grande diferencial em relação à próxima temporada. E os números do Filipão mostram isso. O crescimento do Atlético no segundo turno é algo impressionante. 72,22% de aproveitamento. O Atlético vai fechar o campeonato como o campeão, já é o campeão do retorno, porque o Palmeiras não consegue alcançar o Atlético tem 39 pontos no segundo turno, o Palmeiras tem 35, a defesa menos vazada da competição, artilheiro da competição, os números estão aí para mostrar, né, que o Filipão chegou devagarzinho, foi acertando o time e merece o prosseguimento. Agora, que coisa interessante, hein? O Atlético campeão do segundo turno, o Botafogo campeão do primeiro turno e ninguém levou o brasileiro. O brasileiro 2023 é muito louco. Só o Otacílio de Paula tá falando aqui. Vamos ver, se o Filipão tomar de 7 do Bahia, será que permanece? Otacílio, Bahia não conseguiu ganhar do lanterna do campeonato, Otacílio. Meter 7 no Atlético, claro, é futebol, mas falar, meu velho, pouco provável, viu, garoto? Até porque o time é muito ruim, esse time do Bahia. Gil, a gente teve também despedida, né, no final de semana, no sabadão, lá no Mineirão, né, Giovana? Hever, zagueiro do Atlético, 356 jogos com a camisa do Galo, inclusive pode chegar até 357 aí, a gente vai descobrir isso na próxima rodada. São 206 vitórias, 77 empates, 73 derrotas, 31 gols marcados, os números aí do zagueiro Hever do Atlético, que se despediu de fato da torcida em BH nessa última rodada, na vitória por 2-1 em cima do São Paulo, como titular, né? Foram 12
14 títulos conquistados, 6 campeonatos mineiros, 2 Copas do Brasil, uma Libertadores, um Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana e também a Supercopa do Brasil aos 38 anos. Então, vai continuar no Galo, vai ser coordenador de transição do Atlético da base para o profissional, cargo que era ocupado até pelo Léo Silva aí nos últimos anos, acabou saindo ali, se voltou um pouco mais para a base do Atlético. Quem vai ocupar essa função então vai ser justamente o Hever, nesse início de carreira, saindo das 4 linhas e participando um pouco mais dessa gestão do futebol. O Hever comentou também nessa entrevista coletiva no último sábado sobre essa questão se vai ou não jogar na próxima quarta-feira. Ele já tinha conseguido uma liberação do Atlético de não entrar em campo nessa última rodada, porque tem que completar um curso da CBF, né? Justamente de treinador, a parte presencial que precisa ser lá no Rio de Janeiro. E aí ele tinha conseguido essa liberação, mas diante do caráter decisivo dessa última rodada e até pelo fato dele ter sido titular nesse último confronto contra o São Paulo, ele repensou um pouco essa ideia. Vamos ouvir o Hever. Eu vou viajar quarta-feira. Eu sou funcionário do clube, então eu tenho que cumprir com as minhas obrigações, estarei presente. E depois de quarta-feira a gente toca a vida de maneira diferente, quem sabe com a faixa no peito, com o troféu embaixo do braço. E aí na quinta-feira a gente segue os planos que foram traçados no pós-carreira. Lélio Gustavo, tá aí o Hever se despedindo da massa, sem dúvida em termos de título, né? Apesar do João Leite ter conquistado título pra caramba, os títulos do Capita muito mais relevantes dos que o João conquistou. E assim, né? Um cara que tem história com o Galo, entre idas e vindas, né, cara? O Hever ali sempre honrando a camisa atleticana e defendendo as cores do Galo, né? Com unhas e dentes, dando sangue dentro de campo. Queria saber sua opinião aí sobre o Hever e o futebol apresentado por ele em vários anos de serviço com a camisa do Galo, Lelão. Olha, o pessoal gosta muito de fazer a seleção de todos os tempos, né? Eu já falei, a minha zaga, cara, do Atlético de todos os tempos, ela tem Léo Silva e Hever. Entendeu? Então isso já explica, né? O tamanho do capitão, que eu um dia xinguei, né, bastante. É verdade, lembre-se disso. Xinguei porque ele brigou com um amigo meu primeiro, e amigo meu não tem defeito, então, assim, eu acho que o Hever, ele cumpriu bem o seu papel. Num determinado momento ele vacilou feio, porque era para ele ter disputado a Copa de 2014, ele perdeu a vaga ali justamente por não estar vivendo um bom momento. Eram vídeos também comprometedores, né? Como diria nosso querido amigo Abras, que ele zoando com a torcida rival e tudo mais, e aí o Filipão deixou ele de lado para aquela competição. E ele no sábado tá aí, deu o recado, jogou bem, mas ele já acha que não tem muito o que acrescentar. Então a gente deseja a ele boa sorte na nova função e nenhuma surpresa, né? Porque o Atlético agora, ao contrário de antigamente, tem olhado mais para seus ex-atletas e isso aí me agrada bastante. Diz, você tem uma informação para passar pra gente? A gente estava discutindo uma coisa, então agora acho que a gente pode mudar os rumos. Felipão acertou tudo com o Atlético, ele é o técnico do Atlético para 2024. Então, tá tudo ok, Felipão permanece no Atlético para 2024. Tá aí, Daniel Seabra, a continuação, Filipão no Galo, parte 2. Assim, tirar os méritos do trabalho do Scolari no Atlético dessa reta final do Brasileiro é possível. A gente não pode brigar com os números, né? Os números e com algumas atuações também. Tiveram atuações muito ruins, mas essas últimas aí, principalmente, com exceção do jogo com o São Paulo, jogo grande contra o Flamengo, jogo grande contra o Grêmio, foram atuações gigantes, atuações de campeão. Pedro Abílio disse isso aqui, eu até repeti, falei, vou plagiar o Pedro Abílio, dando crédito, claro, né? O Galo pode não ser o campeão, mas essa vitória, por exemplo, contra o Flamengo foi uma vitória de campeão, e quem ajeitou esse time, olha o Edenilson aí, o Edenilson estava sendo esculhambado pela torcida, e as críticas com razão, porque estava mal, foi pedido pelo Cudê, e o Cudê não conseguiu arrumar o lugar dele no time. Então quem arrumou o time do Atlético depois dos 9 jogos foi o Scolari.
Agora, tirar esse mérito dele não tem condição, mas se vai dar certo ou não, ou não vai pro ano que vem, aí são outros 500, esperar o ano começar, vai começar com o time, vai começar com o planejamento. Vamos esperar o Campeonato Mineiro começar para ver o que vai dar, né? Contratações e tudo mais, né? A descoberta do próprio Rubens, que foi dele, esse aproveitamento que ele quer dar mais aos jogadores da base, né? Essa relação que até ficou muito claro que é o Hever que vai fazer, né? Essa passagem entre a base e o profissional, isso é uma declaração da diretoria do Atlético, de que é o Hever que vai fazer isso aí, com o Léo Silva, que fazia esse trabalho antes, passando a ser auxiliar técnico do Sub-20 do Atlético. Então quem vai fazer essa passagem aí é o Hever, que também quer ser treinador, que já vem ajudando o Felipe nisso aí. Então eu acho que essa questão base e contratação, ela vai ser de forma diferente. E, gente, para você contratar, você tem que ter o treinador. Então a definição da permanência do Felipe, ela já mostra que o Atlético quer, né, acertar já tendo o treinador aí para resolver tudo. São 5h28. Voltar contigo, Giovana Pires, pra gente ir fechando esse primeiro bloco do Galo, Gil. Pra gente encerrar então, Rafa, sobre esse retorno do Campeonato Brasileiro do Atlético. O Breno Galante até destacou que o Galo já é o campeão simbólico, né, desse retorno. São 39 pontos conquistados, apenas 3 derrotas nessa segunda parte do Campeonato Brasileiro. Perdeu só pro Vasco, fora de casa, Curitiba e Cruzeiro dentro da Arena MRV, além das 3 derrotas, então. Foram 3 empates e 12 vitórias. Aproveitamento de 72%. Palmeiras é o segundo colocado com 35 pontos. O Atlético nessa parte de cima da tabela geral, muito por conta do que foi construído lá no início, nas primeiras rodadas do Brasileiro, e principalmente também dessa reta final mais consistente do Galo. Ô Breno Galante, o senhor estará na Boa Terra quarta-feira? Estarei lá, Rafa. Amanhã cedo já vou para Salvador, né? O Atlético chega lá no início da noite, vou lá receber os jogadores, né? E vamos torcer para que o Atlético feche esse campeonato com uma posição, para mim, mais do que honrosa e mais do que digna, porque por toda a temporada e esses percalços que o Atlético teve ao longo da competição com troca de treinador, se o Atlético terminar no vice-campeonato, para mim é um grande bônus pro Atlético. E mostra aí que no final da temporada, né, o Cudê não estava totalmente certo quando ele disse que esse time do Atlético não era um time competitivo que não poderia brigar por título. O Filipão tá mostrando o contrário. O Filipão não contratou nenhum jogador e conseguiu tirar, né, extrair o melhor de vários jogadores, inclusive que não estavam jogando bem aí com o Cudê. E só um detalhe em relação a essa fala do Hever, dele ir para Salvador. Isso eu acho que, pelo menos é a minha opinião, de que o Lemos não vai pro jogo. Eu acho que é mais um dos motivos pelo qual o Hever vai abrir mão de fazer o curso dele lá da CBF para poder não ter só o Gemerson e o Rabelo nesse jogo de quarta-feira. Então eu acho que isso já sinaliza, porque como a própria Giovana disse, existe um mistério em relação a Saravia e Lemos. O Atlético não passa informações, mas eu acho que os dois não devem ir pro jogo. Rafa, um abraço, até amanhã, tamo junto. Valeu, boa viagem, ó, bebe água, se hidrate e se cuide lá em Salvador, que tá um calor da peste, viu, pai? Já, época de chuva lá, agora é só em abril. Depois você me manda umas dicas pelo WhatsApp, ok? Demorou. Me fala aí onde é que você vai ficar hospedado, eu vou passar uma lista de restaurantes, coisas pra fazer. E mais um detalhe, Gil, antes pra gente fechar, torcedor do Galo que ainda tem uma certa esperança, tá empolgado, quer prestigiar o time, os ingressos pra torcida visitante já estão à venda no site da Arena Fonte Nova. Meia entrada não tem no site, dizem que só na bilheteria física, então você teria que no dia do jogo comprar na bilheteria que fica ali no acesso pelo dique do Tororó. R$120 para poder acompanhar o jogo, é o preço da inteira meia entrada só no dia do jogo, correndo o risco de não ter mais meia entrada, porque destinaram um setor pequeno para torcida visitante lá na Fonte Nova e que fica só lá no teto do estádio, tá? Então a galera vai ter que levar luneta. Em 2021 nem teve torcida, né? Não tinha visitante na época. Tinha uns gatos pingados no camarote lá, infiltrados, né? Os infiltrados. E, velho, por incrível que pareça, a torcida do Bahia, que tem acesso garantido sócio-torcedor, já tinha esgotado os ingressos pro jogo de quarta-feira, antes mesmo da traulitada do América ontem. Se vão devolver os ingressos, vão emprestar sócio-torcedor para amigo, periquito, papagaio, cachorro dos outros, são outros 500, mas os sócios acesso garantido já tinham esgotado os ingressos.